All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena. 21 horas em ponto, 17 graus. E vamos ver o que temos aqui de notas curtas nesta segunda-feira, dia 29 de junho. Uma das notícias que circularam por aqui hoje foi de que o Distrito Federal decretou estado de calamidade pública, porém vai continuar com a abertura gradual das atividades. Esse decreto de calamidade pública é simplesmente para poder ter acesso simplificado às verbas do governo federal. Saiu agora no final da tarde a informação de que, em meio a tal pandemia do coronavírus, a China já começa a preparar a população mundial para uma segunda onda, uma segunda pandemia de H1N1. Então, nem saímos da pandemia do Covid-19, poderemos ter aí uma pandemia de H1N1, uma pandemia em dose dupla. A matéria diz o seguinte: um novo vírus da gripe, atualmente presente em porcos, coitadinho dos porquinhos, sempre levando a culpa, e com potencial para provocar uma nova pandemia entre humanos, foi descoberto na China. O anúncio foi feito por cientistas chineses em estudo publicado na revista PNAS nesta segunda-feira. A boa notícia é que o vírus foi descoberto antes de se espalhar entre os seres humanos, o que pode evitar sua disseminação. Segundo autores da pesquisa, os porcos costumam ser uma espécie de hospedeiro intermediário no desenvolvimento de variantes do vírus influenza, causador da gripe. Constante monitoramento do vírus da gripe suína, que tem a sigla em inglês SIV, ajuda a identificar novos micro-organismos capazes de infectar os seres humanos. Então, para aqueles que gostam de bastante alarmismo e sensacionalismo jornalístico, tá aí, ó. Vamos se preparar que vem mais uma pandemia pela frente. O que temos mais aqui? O nosso novo ministro da Educação, que nem foi empossado ainda, já está virando piada, né? O MEC agora vai, com a entrada desse novo ministro, vai criar uma nova grade de titulação, né? Nós vamos ter o quase doutor, o quase pós-doutor, né? Se espelhando no nosso ministro da Educação, né? Ele quase foi doutor, quase foi pós-doutor, mas não acabou não sendo nada. E a sua tese de mestrado ainda foi criticada por ter plágio. Então, esse nosso ministro da Educação nem esquentou a cadeira ainda e já está dando o que falar. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Aqui, essa nota aqui eu achei muito interessante. Vale a pena a gente colocar.
confinamento é o maior experimento psicológico da história. Estima-se que pelo menos 2,6 bilhões de pessoas foram colocadas sob alguma forma de quarentena em março. Isso representa 1/3 da população mundial. Em meados de junho, a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, já havia contaminado mais de 9 milhões de pessoas e matado 470 mil. Alguns países da Europa e Ásia começaram a relaxar suas medidas de contenção, mas na América Latina muitos continuam com severas restrições. Segundo Elke Van Hoff, professor de Psicologia da Saúde na Universidade de Brugge, em Bruxelas, especialista em estresse e trauma, estamos diante do maior experimento psicológico da história. A falta de atenção das autoridades à assistência psicológica durante a pandemia fará o mundo pagar o preço. E que, pelo jeito, não vai ser muito barato, né? Para variar. Já estamos contabilizando os prejuízos. O Brasil hoje vai fechar o mês de junho com um rombo no caixa de 216 bilhões. Ou seja, cada mês que passa a nossa dívida externa, a nossa dívida pública vai engordando a passos larguíssimos. Vamos lá para os nossos temas de hoje. Foi encontrado uma rede de túneis datado de 12 mil anos que cruza a Europa. Diferente do que a grande maioria pensa, a maior parte do nosso planeta ainda não foi catalogada e diariamente novas descobertas são feitas e nem sempre elas são o que pensamos. Foram encontrados túneis através de toda a Europa, um sistema interminável de passagens subterrâneas que hoje, 12 mil anos depois de sua criação, continua de pé. Apesar de não existirem grandes estudos oficiais a respeito, acredita-se que elas foram construídas na Idade da Pedra e que conseguiram atravessar todo o continente europeu, desde a Escócia, passando pela Alemanha e Áustria até a Turquia. Em todo o continente, contam-se milhares e milhares de túneis, a grande maioria muito estreitos, somente 70 centímetros de diâmetro, o suficiente para uma pessoa. Entre as várias passagens existem alguns setores maiores ou menores, nos quais há assentos e salas de armazenamento. Um dos primeiros exploradores desse sistema de túneis foi o sacerdote Lambert Carner, que se arrastou pelos 400 buracos com a ajuda de uma vela e que descreveu estranhas passagens com correntes de ar, segundo a revista Der Spiegel. A falta de qualquer indício sobre o porquê de sua existência fez com que muitos especialistas se referissem a essas construções como o último grande mistério da Europa. Enquanto isso, a tradição popular acredita que eles foram construídos e escavados por elfos ou gnomos, figuras típicas do folclore celta. Alguns afirmam que a rede de túneis funcionou como proteção para as pessoas contra predadores. Outras acreditam que foi utilizada como caminho para viagens com segurança, independentemente das guerras ou fatores climáticos. Curiosamente, algumas das entradas começam na cozinha de alguma casa até a igreja, cemitério ou até mesmo leva à floresta. A melhor resposta encontrada até agora foi de que eram refúgios em caso de ataques surpresas. Porém, nenhum material orgânico ou outro objeto, como comida, foi encontrado. Segundo o arqueólogo alemão Dr. Kusch, escreveu em seu livro Segredos da Porta do Mundo Subterrâneo para o Mundo Antigo, que apenas na Bavária, na Alemanha, foram encontrados 700 metros de conexões subterrâneas e que elas se espalham desde o norte da Escócia até o Mediterrâneo. Ainda permanece um mistério como uma complexa e gigantesca rede de túneis foi criada há tanto tempo atrás. E a gente fica achando que a humanidade só evoluiu ou só ficou inteligente nos últimos 300 anos. Né?
Outro tema para hoje. O imperador romano assassinado por lutar contra a corrupção. Em Roma, só havia espaço para um único imperador. No entanto, em 193 d.C., com as lutas palacianas e o surgimento de vários pretendentes ao posto após a morte de Cômodo ou Calígula, 5 líderes ocuparam a frente do império em questão de um ano. Entre eles está Públio Élvio Pertinax, um imperador esquecido. A conspiração que matou Cômodo foi tão precipitada que não houve tempo para preparar a sucessão. Os assassinos entraram na câmara de Élvio Pertinax na mesma noite em que Cômodo foi envenenado e depois estrangulado, para oferecer a ele o cargo. Pertinax, 2 vezes cônsul de Roma e considerado um dos melhores generais de Marco Aurélio, aceitou a posição sem hesitar. De acordo com Simon Elliot, autor de uma biografia sobre o imperador, Pertinax era filho de um ex-escravo e ascendeu da pobreza para a casta mais alta de Roma. Depois de receber uma boa educação, tornou-se professor de gramática, literatura e retórica em latim e grego. Graças ao seu bom cargo, ele ocupava posições militares e administrativas cada vez mais importantes. Esse imperador lutou contra a corrupção e aplicou medidas rígidas para reduzir os gastos do palácio. Entre as mais radicais, destacou-se uma reforma agrária que oferecia toda a terra que não estava em cultivo, incluindo a propriedade imperial, a quem quisesse cuidar e cultivá-la com isenção de impostos e taxas por 10 anos. Em março de 193 d.C., 300 guardas pretorianos deixaram o acampamento onde estavam e saquearam o palácio imperial. Quando o imperador tentou ficar cara a cara com eles, foi morto pelos amotinados. Seu reinado ocupou apenas 86 dias da história romana, portanto, sempre foi tratado como uma nota de rodapé nos livros de história, quando ele é citado. Outro tema que eu trouxe para hoje é a eterna rivalidade entre Leonardo da Vinci e Michelangelo. Em diferentes contextos, manter uma certa rivalidade pode ser bastante positivo, já que por vezes a competição gera uma maior produção. Quando a rixa é entre 2 pintores, no entanto, as coisas são um pouco diferentes. Clássicos renascentistas, Leonardo da Vinci e Michelangelo foram alvo da grande maioria das fofocas em Florença em meados de 1504. Cada um com suas características, os 2 artistas não faziam a menor questão de conviver. Naquela época, os 2 rivais estavam tão inflamados que uma simples escolha equivocada de palavras poderia gerar a pior discussão que a Itália já viu. Por esse motivo, inclusive, Leonardo e Michelangelo evitavam ficar no mesmo ambiente. Naquele ano de 1504, o governo de Florença havia decidido que sua sede deveria contar com uma intervenção artística. Assim, Michelangelo, de 29 anos, foi convidado para criar uma cena de guerra em uma das paredes do Palazzo della Signoria. Em troca da pintura, o Estado florentino oferecia uma recompensa bastante substanciosa. Frente a isso, Michelangelo não pensou 2 vezes para aceitar a proposta. O problema é que Leonardo da Vinci também fora convidado para a tarefa. Orgulhosos e perfeccionistas, no entanto, nenhum dos 2 artistas estava disposto a retroceder. Assim, ambos começaram a trabalhar em suas peças. 2 cenas de batalha inspiradas na história recente de Florença. Por algum tempo, o clima artístico na cidade ficou suspenso. Todos queriam saber qual dos 2 grandes renascentistas ganharia a competição que se instalava. Qual obra, afinal, estamparia
o Palazzo della Signoria. Semanas se passaram e, ao contrário do que os entusiastas esperavam, Florença nunca realmente descobriu quem ganhou o desafio. Entre 1505 e 1506, tanto Michelangelo quanto Da Vinci interromperam suas obras inacabadas. Daquela vez, a rivalidade entre os dois pintores chegou ao fim sem que os dois entrassem em um conflito real. Nos anos seguintes, no entanto, as batalhas indiretas e os insultos por baixo dos panos tornaram-se constantes e frequentes. Para Sigmund Freud, o único pensador a analisar a frenética competição entre os artistas renascentistas, a tal rixa se apoiava em alguns fatos distintos. Para começar, Da Vinci e Michelangelo eram muito parecidos. Segundo o pai da psicanálise, ambos tinham dificuldades com suas figuras maternas ausentes e ainda compartilhavam o mesmo fardo que era ser um homossexual no século XVI. Leonardo, no entanto, era um tanto mais bem resolvido do que o outro. E, é claro, sempre poderia existir a questão da inveja. Muito mais novo do que Da Vinci, Michelangelo detestava o rival, mas precisava estudá-lo, a fim de compreender as teorias do claro e do escuro, por exemplo. Era quase uma admiração velada. Sem contar que Da Vinci era, de fato, um homem muito mais confiante que o novato Michelangelo. Aos 51 anos, ele chamava atenção por onde passava e não se importava em usar túnicas cor-de-rosa, todas muito mais curtas do que o padrão da época exigia. Certa vez, enquanto ainda mantinham a rivalidade viva, Da Vinci estava na Praça de Santa Trinità quando encontrou Michelangelo. Leonardo o provocou pedindo que interpretasse uma parte da Divina Comédia. Irritado, o mais novo respondeu com um escárnio, criticando a fama de procrastinador do artista rival. As alfinetadas certamente não pararam por aí. Em seu tratado sobre a pintura, por exemplo, Da Vinci chegou a condenar os excessos anatômicos e a retórica muscular de Michelangelo. A crítica foi tão óbvia que ele nem precisou mencionar o nome do pintor. De um lado, portanto, Leonardo mantinha-se contemplativo, poliédrico e interessado no mundo natural. Do outro, Michelangelo era impulsivo, desordenado e idealista. Assim, as batalhas silenciosas continuaram por anos em uma lógica complexa que, de certa forma, fazia com que os dois artistas dessem o seu melhor para superar o concorrente. Digamos que era uma concorrência, leal. Hoje, 29 de junho, é dia de São Pedro. Então vamos falar sobre São Pedro. Apóstolo Pedro, nascido no ano 1 antes de Cristo e morto no ano 67 depois de Cristo, foi apóstolo. É tido como fundador da Igreja Cristã em Roma. É considerado pela Igreja como seu primeiro papa. As principais fontes que relatam a vida de São Pedro são os 4 evangelhos canônicos pertencentes ao Novo Testamento. Escritos originalmente em grego, em diferentes épocas, pelos discípulos Mateus, Marcos, João e Lucas, Pedro aparece com destaque em todas as narrativas evangélicas. São Pedro nasceu em Betsaida, na Galileia. Filho de Jonas e irmão do apóstolo André, seu nome de nascimento era Simão. Pescador, trabalhava com o irmão e o pai. Por indicação de João Batista, foi levado por seu irmão André para conhecer Jesus Cristo. No primeiro encontro com Jesus, o chamou de Kepa, que em aramaico significava pedra, e traduzido para o grego, Petros, determinando ser ele o apóstolo escolhido para liderar os primeiros pregadores da fé cristã pelo mundo. Nessa época de seu encontro com Cristo, Pedro morava em Cafarnaum,
com a família de sua mulher. Pedro foi escolhido como chefe da cristandade aqui na terra. E eu te digo, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus. Palavras de Cristo. Convertido, despontou como líder dos 12 apóstolos, foi o primeiro a perceber em Jesus o Filho de Deus. Junto com seu irmão e os irmãos Tiago e João Evangelista, Pedro fez parte do círculo íntimo de Jesus entre os 12 apóstolos. Participou dos mais importantes milagres sobre a terra, foi o primeiro apóstolo a ver Cristo após a ascensão, presidiu a Assembleia dos Apóstolos que escolheu Matias para substituir Judas Iscariotes, fez seu primeiro sermão no dia de Pentecostes e peregrinou por várias cidades. Encontrou-se com São Paulo em Jerusalém e apoiou a iniciativa deste de incluir os não-judeus na fé cristã, sem obrigá-los a participarem dos rituais de iniciação judaica. Após esse encontro, foi preso por ordem do rei Agripa I. Foi encaminhado a Roma durante o reinado de Nero, onde passou a viver. Ali fundou e presidiu a comunidade cristã, base da Igreja Católica Romana, e por isso, segundo a tradição, foi executado por ordem de Nero. Conta-se também que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por se julgar indigno de morrer na mesma posição de Cristo. Seu túmulo se encontra sob a Catedral de São Pedro, no Vaticano, e é autenticado por muitos historiadores. É festejado no dia 29 de junho, um dia de importantes manifestações folclóricas, principalmente no Nordeste brasileiro. Então, temos aí uma síntese da figura histórica de São Pedro. O que mais que eu tenho para hoje? Aqui, deixa eu ver. Aqui. Já que estamos falando de personagens históricos, vamos para mais um. O que aconteceu com os descendentes dos Romanov após a Revolução Russa? A Revolução Russa resultou na morte do czar Nicolau II e sua família, a última dinastia ordenada pelos líderes soviéticos do mais alto escalão. À meia-noite do dia 16 de julho de 1918, Nicolau II, sua esposa, a czarina Alexandra Feodorovna, as 4 filhas, o filho caçula e outras 4 pessoas que os acompanhavam, foram condenados à morte e assassinados naquele dia. Esse acontecimento data de 1918 e acabou quase por completo com a monarquia russa. No entanto, permanece o questionamento: por onde andam os descendentes dos Romanov, ainda que não haja nenhum trono para reivindicar? Desde aquele ano, muitas são as pessoas que alegam ter parentesco com a família real russa. No entanto, o que prevalece são inúmeros impostores que se aproveitam do mistério para atestar tal genealogia. A lenda de Anastácia sobreviveu muito tempo na Rússia. Muitas pessoas realmente acreditavam que ela havia sobrevivido à execução dos Romanov em Ekaterimburgo. Por isso, muitas pessoas surgiam dizendo que eram Anastácia, o que até foi retratado no filme que leva o seu nome, lançado em 1997. Uma das histórias mais famosas é a de Anna Anderson, uma mulher que morava em um asilo na Rússia e alegava
que era a duquesa perdida. Autoridades começaram uma investigação para entender se ela era realmente quem afirmava ser. No entanto, o que eles descobriram foi que Anderson era uma operária da Polônia com um histórico de doença mental. Porém, ainda existem parentes, mesmo que muito distantes dos Romanov, que vivem principalmente na Europa. Em sua maioria, continuam ocupando cargos reais. Apesar de não parecer, os Romanov e a família real britânica possuem mais ligações do que muitos imaginam. Podemos até dizer que as duas famílias reais são parentes distantes. Essa ligação entre os dois grupos resultou em diversas trocas de obras de arte nos anos de 1600. O príncipe Philip, duque de Edimburgo e marido da rainha Elizabeth II, é um deles. Por meio de seu pai, o príncipe Andrew da Grécia e da Dinamarca, ele é sobrinho-neto de Alexandra Romanov, esposa do czar Nicolau II e a última czarina da Rússia. Através de sua mãe, a princesa Alice de Battenberg, Philip também é primo da família real russa, sendo bisneto de Nicolas I, imperador da Rússia até 1855. Os filhos e netos de Philip, incluindo William e Harry, também estão relacionados com os Romanov. Inclusive, quando os restos mortais de duas crianças, que se pensava ser Maria e Alexei Romanov, foram encontrados em um campo em 2007, o DNA de Philip foi usado para identificá-los. Outra figura conhecida por sua proximidade com a família real russa é a Grã-Duquesa Maria Vladimirovna. Ela é tataraneta de Alexandre II, que governou o império até seu assassinato em 1881. Maria vive na Espanha e seu pai, Vladimir Kirilovich, afirmou em 1938 que era chefe da família imperial russa. Com um parentesco mais distante, o príncipe Michael de Kent também é um dos que carregam consigo o sangue dos Romanov. Primo da rainha Elizabeth II, o britânico possui uma excepcional semelhança física com o último monarca da família de Nicolau II. Além deles, Olga Romanov é presidente da Associação da Família Romanov, uma organização que tem como intuito reunir parentes da família real russa e é considerada uma das princesas descendentes dos Romanov. Os comunistas lá na Rússia em 1918 destruíram o pico da pirâmide, né? Mas ficaram descendentes mais distantes aí até os dias atuais. 21h28. Texto aqui do Marcos Torres, eu achei bem interessante. Ao contrário do que diz o presidiário Lula, não é necessário uma pandemia para as pessoas se lembrarem do Estado. O Marcos Torres, ele é advogado. Achei esse artigo dele, achei bem interessante. O ex-presidente e presidiário Lula afirmou considerar algo positivo o surgimento do novo coronavírus, pois a pandemia estava fazendo as pessoas voltarem a ver valor no Estado. Eis a transcrição de sua frase, abre aspas, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Porque esse monstro está permitindo que os cegos
comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Pois bem, a real intenção do Lula era claramente opor Estado e mercado, ou seja, Estado e livre iniciativa. A frase causou polêmica, mas a polêmica é desnecessária. O ex-presidente não precisava do coronavírus para opor Estado e livre iniciativa. Esta oposição já está dada há muito tempo. O Estado brasileiro, em seus 3 níveis, sempre exerceu um intenso e contínuo papel hostil ao setor produtivo e com muito mais intensidade do que um vírus. No relatório Doing Business 2020, produzido pelo Banco Mundial e que mede a facilidade de se fazer negócios em 190 países do mundo, o Brasil aparece na 124ª posição geral. Posição 124 entre 190 países. E nas seguintes posições específicas: posição 138 na abertura de empresas, posição 170 na obtenção de alvarás de construção, posição 98 no acesso à energia elétrica, posição 133 no registro de propriedades, posição 104 no acesso a crédito, posição 61 na proteção dos investidores minoritários, posição 184 no pagamento de tributos, posição 108 no comércio exterior, posição 58 no cumprimento de contratos e posição 77 na resolução de insolvências. E a Covid-19 nada tem a ver com esses números medidos em 2019. É um dado extremamente recente. Nosso Estado é uma fonte infinita de incertezas sobre a aplicabilidade das leis. Quem supostamente deveria garantir a segurança jurídica é exatamente aquele que muitas vezes atua contra. Todos os dias vemos decisões de instâncias inferiores contrariando precedentes vinculantes dos tribunais superiores. Igualmente, vemos instâncias superiores anulando decisões mais racionais tomadas por instâncias inferiores. Pior ainda é quando os próprios tribunais em Brasília dão mau exemplo, aplicando as leis e a Constituição ao sabor do vento. Isso é uma mina inesgotável de problemas e de obstáculos para as empresas. Não à toa, somos o país dos advogados, contadores, despachantes e demais profissões dependentes da burocracia. Há quase 1.200.000 advogados inscritos na OAB, enquanto engenheiros civis são cerca de 300.000. Eu creio que dentro desse 1.200.000 advogados inscritos na OAB, muitos já tenham até falecido, só não deram baixa do seu cadastro na OAB, que é muito advogado inscrito. Apesar de que as faculdades de direito hoje jogam para a rua por semestre aí milhares de novos bacharéis, né? Nem por isso esses milhares todos vão advogar, porque nem todos passam no exame da ordem. Ou seja, apostamos 4 vezes mais em custos do que em investimentos. O Brasil é também um paraíso para os contadores, pois somos o país em que se gasta mais horas para calcular o valor dos tributos a recolher. 50% de tempo à frente do segundo colocado, que é a Bolívia. Há cerca de 12.000 cartórios no país, que arrecadam 15 bilhões por ano, carimbando documentos muitas vezes desnecessários, como, por exemplo, provas que vivos precisam fazer para demonstrar que não são zumbis. De 1988 a 2017, foram aprovados 5,4 milhões de dispositivos
legislativos, 769 por dia. Só em nível federal foram 15,96 dispositivos legislativos por dia. 15,96, 16 por dia. Considerando os 3 entes federativos, tem-se uma média de 217 mil leis em cima de cada um de nós. 217 mil leis existem no Brasil, somando as 3 esferas. Nossos portos estatais, por causa da hiperburocracia ali reinante, são os mais lentos do mundo. E são assim propositalmente, pois tamanha lentidão permite a venda de jeitinhos e favores para despachar ou desembarcar a mercadoria mais rapidamente. O Brasil gasta 13,6% do PIB com pagamento de servidores ativos, com salários em média 87% superior aos semelhantes do regime seletista. Por isso que servidor público se acha trabalhador de primeira classe, né? Ele só ganha quase o dobro do que ganha um na iniciativa privada. 18 estados brasileiros gastam com pessoal mais do que a lei permite, sendo que 3 desses gastam com servidores estaduais perto de 80% do que arrecadam. A maior parte dos municípios brasileiros depende de verbas externas complementares às suas arrecadações, sendo que 4/5 da receita de 7 em cada 10 municípios advém de transferências, o que não impediu as prefeituras de aumentar em 53%, em média, o número de servidores públicos municipais na última década. Não fazem o dever de casa e depois marcham até Brasília com os pires na mão pedindo auxílios emergenciais. Que dinheiro público vai sobrar para ajudar na crise? Realmente, só pedindo para o Banco Central imprimir. Enquanto a maioria dos países estuda formas de desonerar o setor produtivo para aliviar a economia, estamos no movimento oposto, cogitando a majoração da carga tributária. Estimativas indicam que o desemprego aumentará para 15,4% em junho, ou seja, a partir de esse índice fechando esse mês de junho. E que outros milhões de empregos estão suspensos ou tiveram reduções salariais de 25% a 75%. Sentadas na sombra, até agora, nenhuma categoria executiva, legislativa ou judiciária, federal, estadual ou municipal, deu sua parcela de contribuição. Nem 25%, nem 2,5%, nem mesmo 0,1%. Os salários do funcionalismo público, dos servidores públicos, pagos pelos impostos dos assalariados e desempregados, seguem impávidos. Pior, algumas categorias estão conseguindo reajustes e outras pleiteando aumento em plena crise, ou uma das piores crises já abarcadas nesse país. Há uma dificuldade atávica no Brasil em perceber que o Estado não é um fim em si mesmo. Ele, na mais benevolente das hipóteses, seria um meio custoso de proporcionar bem-estar a algumas pessoas físicas e jurídicas. Algumas. Essa incapacidade cognitiva que atribui ao Estado variados deveres e funções acaba por enfraquecer aquela que poderia ser considerada a única atividade aceitável de um Estado, a saber, reduzir riscos jurídicos, garantindo alguma previsibilidade
de comportamento do judiciário. Em existindo um Estado, o melhor que ele pode fazer para ajudar o mercado é garantir o cumprimento de contratos, punindo a fraude e as quebras contratuais. Por outro lado, o Estado precisa inteiramente do mercado. Estas, nas relações privadas, os fatos geradores dos tributos, que sustentam a máquina pública. Sem iniciativa privada produzindo, não há arrecadação para o Estado. Sem arrecadação, não haveria Estado. Crises são inimigas de tudo, do planejamento, da racionalidade, da economia e até mesmo das liberdades individuais mais básicas garantidas na Constituição. A determinação de se fechar estabelecimentos e de proibir a livre circulação em estradas é flagrantemente inconstitucional. Para atravessar mais esta crise é preciso olhar para frente e não para o umbigo. Em vez de um Estado forte, mais do que nunca passa a ser necessário um Estado que reduza seus confiscos e regulações anti-empreendedoriais e que apenas dê liberdade a empreendedores e trabalhadores, os quais são ainda mais cruciais em épocas de crise. E isso sim seria um Estado justo e eficiente. E tal Estado seria o oposto do Estado que nós temos atualmente, que chegou ao ponto de proibir as pessoas de trabalhar, empreender e produzir. Mas não é esse Estado que Lula e demais políticos parecem querer. Muito bem, 21h41. O Leitura de História na Quarentena vai ficando por aqui. Eu até teria mais alguns temas, mas são meio longos e eu não quero ultrapassar a nossa horinha. Então eu prefiro acabar antes do que acabar depois. Fica para amanhã. Leitura de História na Quarentena fica por aqui. Volto amanhã, 21 horas, novamente, com novos temas para o nosso encontro diário de informação e conhecimento. Bunker da Cultura 24 horas, a melhor companhia musical da web, fica com vocês a partir de agora. Uma boa noite a todos e até lá.